de espeto de pau. Exato, mas pronto, às vezes é isso, é nós mexermos. Ora, muito bem, vamos então às taxas de esforço e ver se a gente desta vez não coloca aqui muita confusão e tentar clarificar isto o mais rápido possível. Portanto, falamos da DSTI e da taxa de esforço dita normal. Edilberto, queres começar tu? Sim, pode ser. Força, então aí. Bom, a taxa de esforço, portanto, existe a taxa de esforço e a DSTI, portanto, eu vou falar da taxa de esforço. A taxa de esforço prende-se com o seguinte, portanto, é a totalidade dos encargos bancários que estão registados no Banco de Portugal que o cliente tem, portanto, a soma desses encargos mais aquele que se está a propor, dividido, portanto, pelo rendimento líquido mensal do cliente. Portanto, vai dar uma percentagem. Portanto, e essa percentagem não deve exceder os limites que estão impostos pelo Banco de Portugal. Portanto, esta é a tal dita taxa de esforço normal, isto é, volto a repetir, somar os encargos todos bancários que temos e com créditos e que estão registados no Banco de Portugal, dividi-lo pelo rendimento líquido mensal, portanto, o rendimento livre dos impostos do IRS e da Segurança Social. Portanto, essa taxa de esforço dita normal, normalmente enquadra-se na ordem dos 35%, que é aquilo que dita a regra normal. Depois há, portanto, a tal história da DSTI que vem acrescentar algo mais a isto. Sr. Carlos. Sim, depois há a tal DSTI, não é? Que é um indicador lançado pelo Banco de Portugal, que visa praticamente manter a estabilidade financeira das entidades bancárias, neste caso, e prevenir também o incumprimento das famílias, neste caso. A DSTI, tal como o Edi disse, não vai muito longe daquilo que o Edi estava a falar, é a soma de todos os encargos financeiros dos clientes, mais a prestação do crédito que o cliente vai contratar, neste caso majorada a 3%, caso seja contratada através de taxa variável, e dividida pelos rendimentos mensais líquidos do cliente. Pronto. Isto multiplicado por 100 dá-nos então a tal DSTI, que não pode ultrapassar os 50% e que deveria enquadrar-se mais ou menos na ordem dos 35%. Pronto. Quando refiro é majorada a 3%, quando é utilizada a taxa variável, é porque se o cliente utilizar a taxa fixa, não existe esta majoração. Ou seja, nesses casos em específicos, nós temos alguns clientes que podem não ter o crédito aprovado utilizando a taxa de variável, ou seja, o spread mais Euribor, neste caso, mas utilizando a taxa fixa poderá conseguir ter a aprovação e enquadramento da STI. Ok. Diz-me uma coisa, vocês há aqui uma coisa que me faz alguma confusão e nós já abordamos este assunto, mas de alguma forma é. Os clientes normalmente têm noção da importância da taxa de esforço na aprovação de um crédito de habitação. Edilberto? Não, nem sempre. Portanto, há de tudo. Agora, de facto, no último ano, principalmente, tenho notado que existe muita mais informação. Agora, existe mais informação naquele que é a tal dita taxa de esforço normal, que é, portanto, aquela que eu expliquei. Depois, sabes como eu, que desde julho de 2018 que houve estas alterações todas, foi quando veio a DSTI, não sei o quê, que de facto veio, portanto, acrescentar alguns critérios à taxa de esforço normal. E nisso não. Portanto, ouvem de facto falar na sigla algures, ou em alguma coisa que leem, ou que ouvem na TV, ou qualquer coisa, mas não têm noção do que isso quer dizer. Portanto, normalmente existe essa falta de informação. Carlos, também acontece o mesmo contigo? Sim, acontece um pouco, penso eu, com nós todos, ou seja, os clientes não pensam muito na taxa de esforço, ou pelo menos quando pensam na taxa de esforço podem não saber exatamente como a calcular. Não é? Neste caso, acho que tu próprio já lançaste essa ferramenta de cálculo na página do Conselho de Consultor. Sim. Acho que eles vou partilhar. Poderão utilizá-la de forma a rever qual é o montante que poderão pedir de financiamento, tendo em conta as suas condições atuais. Pronto, mas já
Mas relativamente a estas taxas, se calhar para efeitos práticos, podemos falar um bocadinho sobre elas. Por exemplo, na questão da DSTI, é importante que quem nos está a ouvir ou quem tenha, por exemplo, tido um crédito recusado nos últimos tempos, devido à taxa da DSTI elevada, é importante perceber se o cálculo foi feito única e exclusivamente com a taxa variável, porque a maior parte dos bancos fazem através dessa taxa. Nós próprios temos vários clientes que têm uma DSTI elevada e somos nós próprios a aconselhar o banco a utilizar a taxa fixa neste caso, como a taxa do cliente, para que não exista aquela majoração dos 3%. Isso faz com que depois o processo seja enquadrado em termos da DSTI e permita que o processo seja aprovado. Muitas vezes existe este desconhecimento dos próprios gestores das entidades financeiras, bancárias neste caso. Por isso, sim, se não sabem dos bancos, quanto mais dos clientes, não é? Exatamente. Pronto, às vezes nem é só isso. Pronto, é importante ter em consideração esta questão que é relevante na análise dos processos. É importante ter outras porque além destas taxas de esforço, e se calhar o Edi pode falar um bocadinho mais sobre essa questão, há outros indicadores que os bancos, mesmo tendo nós, por exemplo, podemos ter uma DSTI enquadrada e podemos ter uma taxa de esforço do banco não enquadrada. O facto da taxa de esforço do banco não estar enquadrada não significa que a operação não se possa fazer. Mesmo na questão da DSTI, até porque existem processos acima dos 50% que podem ser feitos desde que devidamente justificado ao Banco de Portugal. Mas na questão dos bancos existem outros indicadores importantes, que o Edi pode falar um pouco sobre eles, como a questão da profissão, mas o Edi está à vontade também para falar um pouco sobre isso. Pode... Sim, essa questão, aliás, a minha questão às vezes aliás, nós quando criamos a ferramenta que acabei de partilhar, e até estava a ver outras perguntas que estavam a surgir, quando criamos a ferramenta da questão de perceber a taxa de esforço, foi um bocadinho para isso, mas foi numa perspectiva e acho que é um programa que nós temos que abordar e se calhar será um programa um pouco extenso, mas acho que faz todo sentido, que é, porque é que eu vou comprar uma casa? Porque é que eu vou procurar uma casa? E já tocamos aqui no assunto, mas se calhar um bocadinho por cima. Porque é que eu vou comprar uma casa ou procurar uma casa se eu ainda nem sei qual é a minha taxa de esforço, qual é a minha capacidade de pagar aquele crédito? E se o banco me vai aceitar? Quando nós criamos esta ferramenta era uma espécie de... E ela ainda está preparada e está a ser desenvolvida. Era quase uma certificação, e claro que se inventar os valores, a ferramenta vai dar os valores, mas se inventar, quando chegar à altura de enviar a documentação para o banco, acabou a invenção, portanto, ou o tem ou não tem. Aquela ferramenta, no fundo, era para... e a pessoa fica lá com os cálculos, sabe qual é o valor do imóvel, já a contar com os 10%, quando vou pesquisar, seja na internet ou vou a uma imobiliária, dizer aos senhores da imobiliária, olha, eu sei que vocês me querem vender uma casa um bocadinho mais cara, mas eu posso ir até aqui. Até aqui tem crédito aprovado, dentro dos valores que eu estive a fazer. E aí já não tenho que andar às vezes a ver casas de sonho e não sei o quê, que depois chega a hora da realidade e o sonho vai para água abaixo. E depois não é só, eu saber que tenho aquela capacidade, mesmo numa negociação de compra de casa, dá-me uma outra capacidade, porque eu sei que até ali, à partida, consigo mais ou menos ou seja, tenho taxa de esforço para aquilo. Pode variar pela profissão, porque há profissões com mais risco de não pagamento da prestação e essas coisas que os bancos, como é óbvio, têm isso tudo estudado. A gente às vezes não percebe porque é concreto, não é aprovado, ou é pedido um fiador com os rendimentos que nós temos. Não, mas isto dá. Sim, mas depois às vezes esquecemos dessas situações que é importante também estar em cima da mesa. Portanto, isto não é assim tão simples. Mas a minha questão às vezes é um pouco essa. E eu às vezes nem sei se as pessoas não sabem porque não querem ou não sabem porque nem sequer... Ou seja, vou fazer um crédito, vou comprar uma casa e seja o que Deus quiser, e vou à imobiliária e vou comprar a casa e vou ver e depois vê-se. Isso a mim faz-me um bocado de confusão, percebem? E as pessoas hoje em dia não se podem queixar de não saber. O banco não me explicou, a seguradora não me explicou, não sei quem não me explicou. Para já tenho o vosso apoio e ainda por cima é gratuito. E depois não é só, hoje em dia vão ao YouTube, vão à internet, vão a qualquer lado, está lá a informação toda.
Portanto, é importante às vezes as pessoas também terem um bocadinho desta assertividade. E às vezes isso não acontece. Porque quanto mais informação tiver, eu perante o banco, perante a imobiliária, perante o vendedor, perante tanta coisa, eu consigo, olha, está aqui, não há muito a inventar, são números, portanto, é isto, ou dá ou não dá, ponto final. Mas, Edilberto, esta questão normalmente, tu já tiveste algum cliente que te tenha defendido ele próprio o processo, tenha-te enviado um e-mail já a dizer a minha taxa de esforço é tanto e não sei o quê, e vou conseguir comprar e tenho os 10% ou tenho os 20% e o meu valor é este e tal e tal e tal, e tu olhaste para aquilo e disseste, pronto, isto já é só enviar para o banco, está feitinho. Normalmente não é essa situação, certo? Não há. Bem pelo contrário, portanto, é como disse, apesar de saber que há mais informação, existe mais informação, mas continua a existir, na grande maioria dos clientes, a falta dela. Portanto, e de facto, e nós temos sentido cada vez mais a procura na nossa ajuda, porque precisamente nesse sentido os clientes não têm a mínima noção, ainda para mais ouvindo falar em siglas, DSTIs e não sei o quê, sim. Portanto, aí é muito mais complexo ainda. Reportando àquilo que estavas a dizer, de facto eu tenho procurado sensibilizar, porque há muita gente que acha que não faz sentido fazer o crédito já, porque ainda não tem a casa, e posso dizer que neste momento, e até talvez o nosso programa, desde que se começou a falar nisso, aumentou muito essa questão. E ainda bem, primeiro é sinal que as pessoas nos estão a acompanhar, e segundo porque eu neste momento devo ter um número significativo de clientes concreto aprovados já, que estão à procura de casa, em função disso. Portanto, e isso é muito interessante mesmo, é sinal que a mensagem está a passar e de facto toda a gente acha que é o melhor que se pode ter neste tipo de situações. Agora, o processo normalmente não, as pessoas, portanto, nós procuramos defender ao máximo os processos, preparamos, mas claramente as pessoas sentem que de parte dos bancos existe, pronto, eu dou este exemplo muito sem obviamente existem muitos bancos, nós trabalhamos, temos a facilidade, temos acesso a eles todos, e a questão é, para nós a diferença é, independentemente da questão bancária, da entidade bancária, aliás, independentemente, é aquilo que é o melhor para o cliente. Portanto, e ninguém espera que o funcionário, o seu gestor de conta, não obstante, e nós percebemos porque é que isso acontece, que esteja à espera que diga que o melhor para o cliente pode ser aquilo que está na porta ao lado. Isso, portanto, nesse sentido... Sim, quem dá o ganha-pão é a casa onde eles trabalham. Mas eu percebo, pronto, é normal, as pessoas estão ali sentadas para defender aquilo. Para nós é indiferente a instituição. Cabe ao cliente procurar ou cabe ao cliente entregar o processo a quem sabe e aguardar a melhor solução. Ok.